Boa tarde, pessoal. Aqui é Márcio Coco. Sou fundador e diretor da Escola Quírios em Rio Grande. Hoje estamos no quarto dia da nossa novena para São Miguel Arcanjo. Hoje eu estou fora de Rio Grande, mas vamos lá, compromisso é compromisso. 12:30, estamos aqui na nossa novena diária, nossa novena de São Miguel Arcanjo, nosso quarto dia já estamos quase no meio da novena, praticamente no meio da novena. E vamos iniciar em seguidinha, só deixar o pessoal, o Instagram vai estar distribuindo aí a live. Essa live fica salva no nosso Instagram, assim como as outras, né, da novena. Hoje estamos fazendo a live direto de Porto Alegre. Vamos estar em seguidinho começando. O Instagram está informando aos seus seguidores, os seguidores do Instagram, que nós vamos começar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos em mais uns instantes, vamos iniciar. Hoje nós teremos a presença do Luiz Antônio, fundador da comunidade Luz da Vida. Ele teve um imprevisto e não vai poder participar. Nós temos a participação de um missionário, Vinícius, lá da comunidade do consagrado, que vai estar participando no lugar do Luiz Antônio, que teve um imprevisto, não pôde participar hoje. Que Deus abençoe o Luiz Antônio aí, que é uma pessoa muito importante na minha caminhada e na caminhada de muita gente, né? Ontem nós tivemos o Darlene como convidado, o psicólogo Darlene Vargas. E hoje nós vamos estar aí com o pessoal então da Luz da Vida. Vamos começar, pessoal? Então, essa live é uma live de pré-lançamento da música Quem Como Deus, que vai ser lançada dia 29 de setembro pelo Instagram, pelo YouTube e nas plataformas Deezer, Spotify e outras tantas. Hoje nós estamos fazendo o quarto dia da quaresma, da novena de São Miguel Arcanjo. Vamos iniciar então? Fazemos uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom Deus, obrigado pela tua presença no meio de nós, obrigado por este veículo de comunicação, para que a gente possa fazer com que a tua palavra, teus ensinamentos cheguem na vida de tantos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, pedimos ao teu Espírito Santo a tua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Seja bem-vindo a Cris, a Cibele, o Ari. Seja bem-vindo a Luz, pessoal da Luz da Vida. Thales. Sejam bem-vindos todos que estão já presentes aqui. E um grande abraço também para todos que vão estar assistindo em outros momentos esta novena. Bom, seguidinho o pessoal aí da Luz da Vida vai estar entrando, eu vou estar aceitando aqui para a gente continuar a nossa conversa.
Bom, por que uma novena de São Miguel Arcanjo? E para quem está, né, que não tem essa prática de fazer novena, o que é uma novena, por que São Miguel Arcanjo? Bom, primeiro, a questão dos 9 dias de oração, fazer 9 dias de oração, é uma prática religiosa muito comum na Igreja Católica, tradicionalíssima. Nós temos novenas de vários tipos para várias causas e com muitos testemunhos de graça alcançadas a partir desses 9 dias de oração. A novena de São Miguel é uma novena que inicia 9 dias antes da festa de São Miguel, que vai ser dia 29 de setembro. São Miguel Arcanjo, quem é? São Miguel Arcanjo é um dos 3 maiores arcanjos, anjos que nós temos, junto com Rafael e com Gabriel. Então, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. São Miguel, ele é o santo defensor da igreja, o santo que se contrapôs, que se levantou contra Lúcifer quando este se revoltou contra Deus. E São Miguel, ele tem essa função de nos defender contra os dardos inflamados do maligno. Nós, nos outros momentos, e só recapitulando aqui as outras lives, nós conversamos sobre as artimanhas que este inimigo tem usado contra o ser humano. Veja, o grande detalhe é que qual foi a grande revolta de Satanás? Né? Qual foi a grande revolta? Qual foi o grande motivo de rebelião dele? Ele não, foi o orgulho. Por quê? Porque ele não aceitou. Quando ele tomou ciência de que Deus, ele faria do ser humano seu filho. Nós seríamos filhos de Deus. E Deus iria elevar a dignidade do homem em Cristo Jesus. A humanidade foi elevada a um outro grau. Satanás não aceitou. Não aceitou servir a um Deus que teria o ser humano como seu filho. Ele sentiu muita inveja, muita raiva. E nesse momento houve uma grande revolta em função desse orgulho. No fundo é orgulho, né? Muitas vezes nós sofremos, inclusive, essa tentação da vaidade, do orgulho, do sentir melhor que os outros e nos passar melhor do que os outros e humilhar os outros. Então, esse é o grande detalhe. Quando ele se levantou contra Deus, houve uma grande rebelião no céu. Ele conseguiu, a partir da mentira, conseguiu influenciar outros anjos. Ele, ao conseguir se juntar, né? Imagina, tu tá sozinho, tu tem uma força, tu consegue juntar meia dúzia de camarada teu, tu sente o bambambam da história. Ele se levantou contra Deus e aí um anjo, que foi São Miguel, se levantou contra Satanás. Um anjo se levantou quando Satanás dizia, eu posso ser igual a Deus, nós somos iguais a Deus, para que Deus e tal, e um anjo se levantou e gritou, Micael, ou alguma coisa desse tipo, Micael, que significa quem como Deus. Quem como Deus. E o nome Miguel, a tradução dele é quem como Deus. Então, São Miguel Arcanjo é um anjo que defende a humanidade, defende a igreja, defende a honra, louvor de Deus desde sempre. Quando nós, seres humanos, caímos no pecado original, nós sofremos a ação da antiga serpente, né? Sofremos o ataque da antiga serpente. A serpente, ela, ao mentir, dizendo inverdades para Eva e Adão, eles acabaram
comendo do fruto proibido, que na verdade era o fruto, né, do orgulho, de podermos enxergar e ser como deuses. Veja, de novo, o pecado de Satanás ele fez com que tentou fazer e conseguiu fazer com que o homem caísse. Só que quando o homem caiu no pecado original, Deus fez um plano de salvação, que era mandar Jesus para nos salvar. E naquele momento houve também a promessa de haver uma guerra entre a mulher e a serpente, e ali existe a origem, né, teologal da força que Nossa Senhora tem contra o mal, e que ela pisaria a cabeça da serpente. E São Miguel, ele a partir daí começa mais do que nunca a defender a nós humanos. Começa a nos defender, e ele é um grande aliado nessa luta para a nossa conseguirmos viver essa busca por Deus, esse caminho de buscar a união com Deus. Bem, o Vinícius já está para entrar aqui, lá da comunidade, professor Vinícius, e eu vou aceitar aqui o Vinícius e a gente vai seguir conversando sobre essa questão de São Miguel Arcanjo e o progresso espiritual, essa busca pela união com Deus. Esse vai entrar aqui. Bom dia. Fala, professor. Tudo bem, Vinícius? Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Tudo Amém. bem, Márcio? Tudo bem, querido. Deus abençoe. Graças a Deus. Estamos aí. Chegamos aí com alguns minutinhos, mas estamos aqui na graça de Deus. Tranquilo, amado. Muito obrigado pela presença aí, viu? Amém. Vamos lá. Estamos aqui. Luiz Antônio teve um imprevisto, né? Falando... Sim, teve um compromisso, né? E ele pediu para a gente estar aqui junto contigo aqui, graças a Deus. Maravilha, muito obrigado. Amém. Eu só para comentar um pouco sobre a luz da vida, né? E a minha relação com a luz da vida, com o Luiz Antônio, com o Vinícius, todos os consagrados. Eu sou o fundador da Escola Quírios, e na Escola Quírios nós aplicamos uma pedagogia chamada Pedagogia Vitorina, de São Vitor, em que busca o desenvolvimento integral do ser humano no corpo, alma e espírito. Né? E a gente vem buscando aplicar desde 2016 essa pedagogia. Nessa formação integral, corpo, alma e espírito, quando a gente fala no corpo, é buscar todo o desenvolvimento material do ser humano, para a dimensão material. Quando nós falamos em alma racional, desenvolvimento intelectual, que é a grande vocação da escola, fazer com que o ser humano tenha esse desenvolvimento intelectual, tenha uma vida intelectual. E, na dimensão espiritual, essa busca por uma vida espiritual, por uma intimidade com Deus. Eu, há 2 anos atrás, e há muito tempo já vinha buscando, rezando e estudando sobre a espiritualidade. Há 2 anos atrás eu tive a graça, através do Luiz Augusto, de conhecer a comunidade Luz da Vida. Eu fui fazer um retiro na comunidade, conheci o Luiz Antônio, e foi amor à primeira vista, assim, com a comunidade Luz da Vida. Ano passado, eu acho que eu fiz 9 retiros aí na comunidade. Eu moro no Rio Grande do Sul, então é longe. E eu mais fiquei em Goiânia que no Rio Grande do Sul. Uma busca, né, por conhecer mais sobre exatamente o assunto que é o progresso espiritual. E ao conhecer o Luiz Antônio, conhecer a comunidade Luz da Vida, eu encontrei muitas respostas para minha própria vocação de professor, de educador. E respostas para a minha vida pessoal e respostas para a escola. Hoje eu posso dizer que na Escola Quírios, quando nós falamos em dimensão espiritual,
no progresso, estimular e ajudar os alunos a alcançarem o progresso espiritual, eu não tenho dúvidas de falar que eu bebo na fonte que é a luz da vida. Né? O conhecimento todo que eu adquiri aí, e estou adquirindo ainda, né? É uma riqueza enorme, né? Que é da nossa própria igreja, né? É de uma providência de Deus na minha vida e na vida da Escola 1519. Né? Então, queria que tu te apresentasse, né, como da luz da vida e a gente começar a conversar aí sobre o nosso tema, então, seria São Miguel Arcanjo e o progresso espiritual. Então, fica à vontade, Vinícius. Então, louvado seja Deus, né? Pelo nosso carisma ter chegado aí, né? Na sua casa, no seu coração, na sua escola. E aquilo que o Luiz sempre fala, que nosso carisma, ele é para a necessidade da igreja, né? Um carisma, né? Isso está dentro da teologia dos carismas. E ele não é nosso, né? Ele é do Espírito. Então, diante daquilo que é o nosso carisma, que é o anunciar a vida da graça, promover e gerar a vida da graça no coração das famílias, tantas pessoas acolhendo e não participando, talvez nem conheçam a comunidade Luz da Vida, mas a partir de alguém que conhece, tantas outras também conhecem. E isso é fantástico, né? Bom, eu sou o professor Vinícius Maria, eu tenho 29 anos, né? Apesar de Deus ter me agraciado com essa careca tão cedo, assim, mas eu tenho 29 anos, sou casado, vou fazer 8 anos de casado com a Isabela, somos pais de 5 filhos, 4 rapazes que já estão aí conosco, né? O Bento Maria, Gregório Maria, Augusto Maria, Luiz Maria, Deus só deu homens por enquanto. E minha esposa está grávida, né? A gente ainda não sabe se é um rapaz, uma moça, são 2 rapazes, 2 moças, enfim, que Deus quiser mandar, nós estamos aí abertos. Somos comunidade de vida, né? Para quem nos escuta aí não sabe o que é uma comunidade de vida. Nós vivemos, né? Nós nos consagramos à comunidade, vivemos da missão. Somos missionários, 100% missionários. Vivemos dentro da comunidade e para aquilo que é o promover o nosso carisma. E o nosso carisma é, né? Iluminar as trevas do mundo, resplandecer a luz que brota do Sagrado Coração de Jesus para promover e gerar, né, a vida da graça no coração das famílias. Então, aqui falando sobre progresso espiritual, estamos daqui na comunidade dentro de um retiro sobre os santos arcanjos e o combate espiritual, graças a Deus. E agora estamos aqui, né, falando da presença de São Miguel Arcanjo no nosso progresso espiritual, onde nós estamos dentro, né, encerrando, na verdade, a quaresma de São Miguel. Ontem celebramos um santo franciscano, a quaresma de São Miguel é da família, tem a origem, né, na família de franciscana. E São Padre Pio, com certeza, é um desses grandes expoentes da presença dos santos arcanjos na nossa vida espiritual. Então, a presença de São Miguel, ela é não só de São Miguel, né, mas de toda a realidade espiritual, dos anjos, ela é uma realidade dogmática, né? Ela não é uma coisa contingente que eu quero ou não acolher na nossa fé. Não, ela é dogma, ela é verdade. Então, uma vez que você se diz católico, você tem que acolher isto como uma verdade absoluta e utilizar deste meio para o seu progresso espiritual, para o seu crescimento. Porque o fim do homem, né, como São Paulo escreve a Timóteo, Deus está preocupado com uma única coisa: a salvação da alma do homem, né, e a contemplação da verdade. Então, o nosso progresso espiritual está para isso, né? Está para que nós possamos contemplar a verdade. Então, aquela semen-glória, né, que nós recebemos no nosso batismo, ela é essa vida da graça. Então, para quem está nos escutando e não sabe o que é a vida da graça, é a vida de união com Deus. E uma definição mais simples ainda, a vida da graça é o céu nessa terra. Então, o céu é a união com Deus. Então, nós podemos viver o céu aqui nessa terra, né? Como diz a palavra de Deus em Efésios, né, capítulo 3,
nós tomamos parte da graça de Deus, a qual se une toda a família no céu e na terra. E Jesus, né, ele diz isso muito claro em Lucas 17, 22. O reino de Deus está dentro de nós. Então é isso que nós estamos falando aqui, de que o reino dos céus ele não é uma coisa distante da realidade daquilo que nós vivemos hoje, não. Ele começa aqui. E nós só poderemos viver o céu na eternidade se nós começarmos a viver o céu aqui nessa terra. Verdade. E esse é o nosso único necessário. Né? Esse é o nosso grande desafio. É buscar realmente essa... Vai falar. Não, justamente, né? Até o que Jesus, né, no Evangelho de São Lucas, ele vai dizer a Santa Marta, né? Marta, Marta, te preocupa com tão poucas coisas, só uma coisa é necessária, a salvação. Digo, só uma coisa é necessária, a nossa salvação. Então a gente tem que empregar todos os meios que a divina providência nos dá para um único fim, a salvação. E essa salvação não é uma coisa que também é opcional querermos ou não querermos. Porque existe, né, o senhor dizia, né, do ensino da escola de educar plenamente, né? Educar alma, corpo e espírito. Então, educar as faculdades superiores. E o fim de todo homem é a felicidade. Então, todo homem quer a felicidade. Tem uma frase bem bacana do Chesterton, né? Que ele diz o seguinte: por trás de todo homem que busca um bordel, e ele diz, e aí a gente pode transferir essa frase, por trás de todo homem que busca a felicidade em meios ilícitos, existe um homem em busca de Deus, né? Santo Agostinho também diz, né, que dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus. Então, nós só preencheremos esse vazio com Deus. Então, a vida do homem é essa busca incessante por Deus, só Deus, estritamente Deus. Só uma coisa é necessária, a salvação. E a salvação é a união com Deus. Deus é a nossa alegria, vai dizer o rei Davi nos Salmos. Então, ele é a nossa alegria. Então, se a gente quer felicidade, essa felicidade é só em Deus. Perfeito. E essa... Vinícius agora há pouco falou na semen glória, né? A semente de glória. Nós recebemos no batismo, né, a graça santificante e todo um organismo espiritual, que é a semente da glória. E na nossa vida, nossa vida aqui, do nascimento até a morte, nós temos e podemos encontrar vários objetivos. Né? No momento da vida, tu vai estar querendo... Em um momento da vida, nós tínhamos como objetivo aprender a ler e escrever. Em outro momento da vida, nós tivemos como objetivo aprender a caminhar. Em outro momento da vida, a gente teve como objetivo terminar o ensino médio. E conforme a gente vai crescendo, nós vamos buscando, e a vida vai nos trazendo, né, objetivos. O detalhe é que, no mais das vezes, em função de todo esse barulho que existe ao redor do ser humano, e também dos inimigos que nós falávamos nas lives anteriores, né? Os inimigos que nós temos para encontrar essa felicidade, essa plenitude de vida, o mundo, a nossa própria concupiscência e o próprio Satanás, o próprio mal. Nós vamos escutando esses barulhos todos e a gente vai encontrando verdades falsas, anúncios falsos de felicidade que nos enganam e a gente acaba correndo atrás desse tipo de situação. E uma hora pode ser o dinheiro, outra hora pode ser
o bordel, como o Vinícius falou, uma sexualidade desregrada, outra hora pode ser uma bebida, outra hora pode ser uma coisa que pode até parecer boa, mas se isso que parece bom nos afasta do único necessário, isso já não é bom. E o progresso espiritual, que é esse desenvolvimento desse organismo espiritual que nós temos, a vida da graça, que o Vinícius estava falando, o progresso espiritual tão bem trabalhado hoje no Brasil pela comunidade Luz da Vida, temos outras iniciativas no Brasil, mas a Luz da Vida eu acho que é um grande exemplo de trabalho bem feito. Esse progresso espiritual, como é que eu vou progredir espiritualmente para ter já aqui na Terra, nessa vida, o encontro com Deus e a plenitude de vida? Esse progresso espiritual é que é o grande desafio. Vinícius, comenta com a gente assim, o que seria esse progresso espiritual e como é que a gente pode buscar no dia a dia esse progresso espiritual? De uma maneira geral, para a gente poder entrar no São Miguel Arcanjo, o que ele ajudaria nisso? Mas nesse primeiro momento, o que seria esse progresso espiritual? Então, para a gente entender o que é esse progresso, eu citei a semen-glória, que é a semente da glória, aquilo que a gente também pode denominar como graça santificante, nós recebemos ela no batismo. E o Márcio citou a questão do organismo espiritual, né? O organismo espiritual é aquilo que nós recebemos no nosso batismo, que consiste, então, na graça santificante, e na graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito, sendo operados por um outro tipo de graça, que é a graça atual. Em resumo, né, sendo assim rápido, né, para a gente entender a coisa e dar prosseguimento. Então, o progresso espiritual seria o desenvolvimento da graça santificante, do crescimento da graça santificante, pelas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, mas como fazer esse progresso espiritual? Como crescer na fé e na esperança e na caridade? Porque, como diz Santo Tomás, a virtude é a veste da bondade, né? E só Deus é bom, como de nosso Senhor Jesus Cristo responde ao jovem rico, né? Por que me chamas bom se só Deus é bom? Então, a fé e a esperança e a caridade, à medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo nessas virtudes, nós vamos aumentando a nossa participação na natureza divina. Então, o progresso espiritual seria, então, esse aumento da nossa participação na natureza divina, até o ponto da nossa deificação, né? De falar como São Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20. Então, o progresso espiritual seria esse desenvolvimento na fé, na esperança, na caridade, para que nós possamos chegar a um ponto de não de vivermos pela operação dos dons do Espírito, né? Onde os dons irão operar em nós e nós vamos viver pelo Espírito. Muito bem. Como se desenvolver, então, na fé, na esperança e na caridade? Através, como diz nosso querido São João da Cruz, patrono da nossa comunidade, através do arsenal que o Senhor nos dá. Então, se a gente pega, e aí a primeira, eu disse que o fim do homem é a felicidade, né? Então, se a gente pega a 1 Tessalonicenses 5,16, vai estar lá dizendo, né? Vivei sempre contentes, ou seja, atinja o seu fim último, que é a felicidade. Mas como fazer isso? Orai sem cessar. É claro que orar sem cessar já é uma realidade de uma vida, de um progresso mais elevado, né? Mas a oração é o caminho para o progresso espiritual, né? Então, dentro do arsenal citado por São João da Cruz, nós temos como primeira coluna a oração. Seguido da oração, nós vamos começar a ter uma vida sacramental, que aí vem a Eucaristia e o sacramento da confissão, né? Então, nós estamos falando aqui de colunas, para que nós possamos progredir espiritualmente. Depois disso, nós temos a própria direção espiritual. Como diz o Royo Marie, ninguém é bom senhor de si mesmo. Então, nós precisamos ter pessoas que nos acompanhem. Bom, depois disso, nós temos a própria graça dos retiros, né? Retiros espirituais. Tempos
intermitentes, então, diante de um tempo da sua vida, como o Márcio disse, fez 9 retiros, né? Mas hoje a gente enxerga dentro da nossa comunidade que a gente precisa de pelo menos 3 retiros no ano, né? Então, aí de 4 em 4 meses a pessoa tem que estar fazendo retiro, para ela sair do turbilhão que é o mundo, para se encontrar com Deus, né? No silêncio, enfim. O servir, a gente precisa trabalhar para Deus. E claro, a beleza das belezas, como diz o Abade Rupert, a Virgem Maria. Então nós temos essas 7 colunas para o nosso progresso espiritual. E a primeira e a última são as colunas que sustentam tudo, que é a oração com a Virgem Maria, né? Porque a Virgem Maria, ela é o princípio da graça em nós, que a graça é o próprio Cristo, né? Então nós precisamos, no sentido de termo de princípio material, né? De instrumento. Então nós vamos à Virgem Maria para ser formado em nós o Cristo. E aí como que a gente tem que adquirir essas virtudes? Com a oração com fé. Então, a fé, através de um ato da vontade, para que a gente possa receber a ação daquilo que eu nominei de graça atual, né? Para que a graça atual opere no meu organismo espiritual e para que eu possa crescer na virtude, né? E à medida que eu vou crescendo na virtude, a graça santificante cresce em mim, as virtudes crescem em mim, eu vou desenvolvendo a minha vida espiritual dentro das 3 vias, dentro das 3 fases da vida espiritual. Então, a primeira via purgativa, né? Onde eu vou lutar, vamos dizer assim, de uma forma negativa, né? Onde eu vou negar o pecado mortal pela lei. Depois, uma via iluminativa, aonde eu vou fazer as coisas não mais de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, porque eu já consigo ver a humanidade do Cristo para me unir ao Cristo na humanidade. E aí depois, uma vez que unida ao Cristo na sagrada humanidade, a própria operação do Cristo em mim, que já é a operação não mais só da sagrada humanidade, mas do próprio verbo encarnado, da essência do Cristo na minha alma, aonde eu estarei unido a Deus e bradarei, repito, com São Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. É coisa linda, né? Você ver Deus. Então é a frase de Santa Teresa. Eu quero ver Deus. Todos nós queremos ver Deus, porque Deus é a nossa alegria. Então nós vamos nos unir a Deus e sermos felizes na eternidade, vivendo o céu aqui nessa terra. Isso consiste, então, no progresso espiritual, que é um progresso nas 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, que vão me dar as outras virtudes para quê? Para que eu seja semelhante ao Cristo. Citando o Padre Pio, né, que, como São Francisco, recebeu um apelido, né? Alter Christus, outro Cristo. Coisa linda, né? Nos tornarmos novos Cristos nessa terra. Agora imagina a potência disso, eu como casado, me tornando um novo Cristo nessa terra para os meus filhos. Então, viveram Apocalipse 22 nessa terra. O que está escrito em Apocalipse 22? O novo céu e a nova terra. Onde não existe dor, onde não existe angústia, onde tudo é luz, onde tudo é brilho, onde tudo é alegria. Aqui nessa terra, né? Que apesar das dores, dos sofrimentos, como Teresinha, né? Tudo será lindo aqui nessa terra, mesmo apesar dos sofrimentos. Viverei sempre contente. Eu acho que é o que, não tenho certeza, todos querem viver sempre contente, mesmo nos desertos e na noite escura da vida. Amém. E Vinícius, só para sobre essa questão toda do progresso espiritual que a gente está conversando aqui, e essa, na realidade, é poder dizer, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Como é que a caridade, né, falar um pouquinho da fé, esperança e caridade, porque lá em São Paulo, a gente tem, eles nos colocam que tudo vai passar, só o amor permanece, né? Só a caridade permanece. Como é que
por que essa questão da a caridade que vai permanecer? A caridade é que como é que é essa ligação e inter-relação entre a caridade e essa vida de perfeição? Então, a caridade, então a gente precisa entender ela como aquilo que ela é. Então, hoje a gente entende a caridade como filantropia, isso não é caridade. A caridade, ela é o amor sobrenatural. Então, ela é o próprio amor de Deus em nós. Então, a caridade, então dentro do essa questão que você falou de caridade, que é dar comida aos pobres, isso tudo é bom, mas não é a caridade que a gente está falando. Isso, vamos deixar claras as coisas. É bom, é também uma manifestação da caridade, porque Mateus 25, né? Todas as vezes que vistes um desses pobres e deste comer, foi a mim que fizestes. Então, todas as vezes, então, como a caridade é um amor sobrenatural, é o próprio amor de Deus, uma vez que a caridade opera em nós, age em nós, quem está operando e agindo em nós é Deus. Então, eu não estou fazendo mais as coisas por interesses mesquinhos, estritamente filantrópicos. Eu estou fazendo pela graça de Deus, pela ação da caridade. Então, a caridade é o amor sobrenatural que deve operar em nós, né, para que nós possamos ter essa união com Deus. Mas existe uma sequência de operações. Primeiro é a fé. Então, a fé é o princípio. Então, a gente consegue ver esse itinerário muito claro em Romanos capítulo 5. Né? Então, a fé produz a esperança. A esperança, que é essa confiança extrema em Deus, no bem que há de vir, produz em mim a caridade. E essa caridade me robustece, como está escrito em Colossenses 3, para que eu continue buscando mais caridade, mais o amor de Deus. Né? Então, é a caridade que vai produzir o Cristo em mim. Através do quê? Da purificação dos meus pecados, sejam eles em cada tempo da vida espiritual, como eu disse. Então, os pecados mortais, para que a gente possa entrar na vida espiritual. Depois, os pecados veniais deliberados, que eu faço porque eu quero. E depois, as minhas imperfeições. Então, a ação da caridade, que é o amor sobrenatural, é uma ação que me purifica para me unir. Então, eu só posso me unir a Deus se eu for bom. E o que é que me purifica? A caridade. E essa caridade eu alcanço aonde? Na oração, né? Fazendo o movimento de elevar a mente a Deus através da fé, que gera a esperança, e a esperança que não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Que é a passagem de Romanos capítulo 5, que é o itinerário. Então, a caridade que nós estamos falando aqui, como virtude sobrenatural, infusa, que já está em nós por causa do batismo, né, por causa da graça santificante. Essa caridade é o amor sobrenatural que purifica e nos une a Deus. E é o que a gente está buscando aqui nessa terra. É lindo, o nosso fundador... Como diz o Luiz, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Coisa linda. Não, e esse tá aí, eu ia falar nele. O Luiz Antônio diz, nós temos que rezar. A primeira coisa é tem que rezar, tem que estar rezando. E rezar bem. O que é rezar bem? Rezar com fé. Né? O processo todo começa com a fé, rezar com fé. É esse mover do intelecto para Deus. Né? Aqui uma coisa que é importante a gente... Só para falar assim, aqui a gente já entra em São Miguel. Porque, teologicamente falando, Tobias, lá no livro de Tobias, São Rafael diz que são 7 arcanjos, né? Mas nós temos conhecimento do nome de 3, e providencialmente. Porque primeiro que revela o mistério trinitário, e cada um desses arcanjos, então, tem uma missão relacionada à Santíssima Trindade. E como a Santíssima Trindade também tem essa relação no mover em nós da graça, na fé, na esperança, na caridade. Então, até mesmo olhando para os arcanjos, nós temos também uma função específica para cada arcanjo nas virtudes. E aí, como a gente já vamos dizer assim, a bola ficou pingando aqui para a gente chutar, né? Falando da fé, o arcanjo Miguel é o responsável pela fé. Tanto que o nome dele, então, por que assim? Só para deixar claro uma coisa para as pessoas, anjo não é o nome de essência.
né? Mas é o nome de finalidade daquilo que ele faz. Então, o que é um anjo? Um anjo é um mensageiro. Como que São Miguel Arcanjo vence o combate espiritual contra Lúcifer e os seus anjos? Com o seu nome, que significa quem como Deus. Ou seja, com um ato de fé. O que São Miguel faz para vencer o demônio é um ato de fé. Não, peraí. Quem como Deus? Ou seja, eu coloquei Deus. Deus não existe ninguém como Deus. Isso é uma verdade de fé. É o creio. Eu creio. Então, São Miguel Arcanjo, ele é o anjo da fé. Ele é o anjo do princípio. Por quê? Porque é ele que destruiu esse combate espiritual, né, destruindo Lúcifer, enviando, tirando Lúcifer do reino de Deus, mostrando quem realmente era o Lúcifer. Enfim. Então, São Miguel é esse anjo da fé. Ele, pela missão dele de ser mensageiro, então ele é o mensageiro da fé. Olha que coisa linda. Profundo e lindo, hein? E é exatamente isso. Quando ele grita quem como Deus, ele está fazendo, ele está pondo a fé em ato e está vivendo aquilo. Não só falando, mas ele está sendo. É isso mesmo. E assim, aí a gente fala de combate espiritual, São Miguel, e a gente materializa São Miguel como aquele anjo forte. Esses dias para trás eu vi um São Miguel que parecia um metaleiro de uma banda de rock, assim, cabelão, assim, um negócio bem radical. Achei, que isso, São Miguel aí tá doidão mesmo, né? Mas enfim, a gente materializa São Miguel com aquela armadura pisando na cabeça do diabo. Aí, para criança é muito bacana a gente materializar isso para os pequenos, né? Até também para que eles amem, né? Essa força, principalmente para os homens, né? Essa força aí de São Miguel e tudo, o anjo, que é um anjo poderoso, né? Enfim, isso é interessante. Mas para gente que, né, nós estamos aqui, somos adultos e tudo, aquela batalha foi uma batalha intelectual. O que é um anjo, né? A gente tem que entender isso. Um anjo é um ser espiritual. Ele não tem corpo, ele tem corpo por uma graça, né? Um dom de Deus que faz para que possa se materializar e a gente consiga vê-lo, para entender uma realidade espiritual, né? Mas aquele combate espiritual que houve nos céus, que a gente pode ler em Apocalipse 12:7, foi um combate de ideias, né? E qual é a ideia que vence? A fé. Por quê que é a ideia que vence a fé? 1 João capítulo 5, né? A fé é a vitória. A fé é a vitória por quê? Porque o fim dela é o encontro com a verdade, né? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O fim da fé é encontrar a verdade. Então, o que São Miguel luta, né? É pela verdade. Então, São Miguel, ele é o anjo da fé, porque ele mostra a realidade, que o inimigo já está derrotado. É o que a gente pode ler em Isaías 49. Eu sou o Senhor sem rival. Então, São Miguel mostra isso. Que o inimigo ele já está derrotado. Mas a gente só consegue viver essa realidade do inimigo derrotado se a gente viver a fé. Então, a palavra de Deus, dentro da palavra, né, dentro da Bíblia, ela sempre é comparada a uma espada. Qual é a espada de São Miguel? A fé. A espada da fé. Então, a espada que é a palavra. A espada que é a palavra. E a palavra que é o verbo. Então, essa fé que São Miguel, ele tem essa missão grandiosa de trazer a nós. Então, ele é o anjo do combate, porque só existe um combate no mundo. É o combate da fé. Então, quando alguém se levanta e diz que é uma luta do bem contra o mal, como a gente tem ouvido propriamente nas nossas eleições aí, né? Quando o nosso presidente fala de uma luta do bem contra o mal, o que é que os inimigos dizem? Que é mentira, que é uma farsa. João 8:42, né? É o pai da mentira, é o diabo. Mas a verdade é essa. Nós estamos enfrentando constantemente um combate espiritual. Por isso que São Miguel é o anjo do combate. Né? Por isso que São Miguel é o anjo do combate. Ele é o anjo do combate por quê? Porque ele é o anjo da fé. E é a fé que vai vencer os combates espirituais. Então, no meio da quaresma de São Miguel, o que acontece? Né? Se a gente for pegar até a própria essência
Desculpa, essência não, a própria história da Quaresma de São Miguel. Né? São Francisco, no dia 15 de agosto, um grande devoto, né, de Nossa Senhora da Assunção, na época que nem era considerado dogma ainda, São Francisco já era um devoto da Assunção da Virgem Maria, da Imaculada Conceição. Foram séculos e séculos, né, de combates intelectuais entre franciscanos e dominicanos pelo próprio dogma da Imaculada. São Francisco vê que é muito pouco ter uma quaresma e depois o advento, então nós precisamos de uma outra quaresma. Mas para que essa quaresma? Uma quaresma para alimentar a nossa fé no meio do deserto que é o mundo. E aí São Francisco ele se retira junto com os outros freis, né, em uma casa, em um monte, e aí ele fica durante 40 dias, né, entre o dia de Nossa Senhora da Assunção até o dia 29 de setembro, né, que é o dia da festa de São Miguel, que depois acrescentaram também os outros anjos, né? São Gabriel e São Rafael. Então, o arcanjo Miguel, quando nós levantamos ele na nossa oração, é para que nós possamos pedir fé. Né? Então, São Miguel é o anjo dos princípios. Então, no primeiro combate, São Miguel estava lá. E no derradeiro combate, no combate final do Apocalipse, São Miguel também estará. Mas ele estará fazendo o quê? Promovendo em nós a virtude da fé. Porque sem fé, nós não venceremos o demônio. É utópico, é irrealidade. E como São Miguel ele é mensageiro, e mensageiro da fé, através da fé, o que ele vai gerar em nós? Para que a gente possa progredir espiritualmente. Ele vai gerar em nós, quando nós olhamos para São Miguel e rezamos a ele vai, primeiro, dar iluminações, para que nós possamos vencer os pecados contra a fé. Porque se existe uma coisa que o diabo, e aí se a gente está falando de São Miguel, se a gente está falando de progresso, a gente tem que falar do combate espiritual. Porque é o que eu estou dizendo a vocês, existe o combate espiritual ele é real, ele está aí a todo tempo. Neste momento que nós estamos conversando, existe uma batalha espiritual acontecendo, sendo travada agora, está acontecendo. Né? Os anjos estão, principalmente os arcanjos, né? Dentro da hierarquia angélica, os arcanjos, eles são aqueles que estão entre o mundo espiritual e o mundo material. Por isso que a gente consegue ver eles, né? Ver eles assim, no sentido de conhecê-los pelo nome, né? Sabemos que eles existem, né? Estão aqui conosco, porque eles estão entre essa realidade espiritual, entre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e o mundo angélico, e o mundo material, o mundo que hoje nós vivemos. Então, São Miguel Arcanjo, ele tem que ser levantado como esse grande protetor da fé. Porque no combate espiritual, o que o demônio tem que fazer para nos tirar do caminho é destruir a nossa fé. Né? Então, ele quer colocar dúvida de fé o tempo inteiro. Então, a importância de São Miguel no nosso combate espiritual é o quê? Para que a gente trave essa luta contra as dúvidas de fé. Ele faz isso de uma maneira como, por exemplo, ele apareceu no Monte Gargano, né? Foi lá, deu uma flechada no cara que queria matar um boi. Depois vocês procuram, não dá tempo para contar a história inteira, né? Então, depois vocês procuram lá a aparição de São Miguel no Monte Gargano, que inclusive é a origem da festa, né? Do dia 29 de setembro. Ele vai lá, ele pega uma flecha e atinge um homem. E aí São Lourenço, que era bispo, pede para o povo fazer jejum para entender o que tinha acontecido. E aí São Miguel aparece e fala, fizeram muito bem. Porque o que Deus quer que vocês façam é que vocês se recolham e perguntem sempre a Deus o que Ele quer de vocês. Olha que coisa linda. Então, a missão de São Miguel, como anjo da fé, é alimentar a nossa fé para quê? Para que a gente possa olhar para Deus e perguntar o que Ele quer que nós façamos. Porque São Miguel tem a convicção da missão dele. E qual que é a convicção da missão dele? A convicção da missão dele é que ele é o anjo que veio alimentar a nossa fé e combater conosco através da fé. Então, não faz sentido nós fazermos uma quaresma de São Miguel, uma novena de São Miguel, estritamente para lucrar benefícios materiais.
Sendo que o verdadeiro único benefício que importa é o benefício espiritual de uma conversa profunda e sincera. A gente pode pedir bens materiais? É claro que a gente pode. Não é errado, certo? Desde, claro, não sejam coisas mesquinhas, tolas, vaidosas. Mas uma doença de um ente querido que está sofrendo muito, uma própria doença sua, enfim. Mas todas essas coisas vão acontecer mediante a fé, né? É o que Jesus diz em João capítulo 14, né? Todo aquele que crer, que pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, ou seja, pela fé, né? Pela fé, todo aquele que pedir ao meu Pai em meu nome fará coisas iguais ou até maiores que a minha, mas através da fé. E o aumento da fé vai gerar em mim, pela caridade, que a fé vai gerar a esperança a caridade. Como ela vai me purificar, o aumento da minha fé vai fazer com que também eu alcance esses benefícios materiais. Mas a minha preocupação tem que ser única e exclusivamente do aumento da minha fé. E todas as coisas serão dadas em acréscimo. É isso que a gente tem que entender. O bem material é um acréscimo. Isso aí. Glória a Deus, Vinícius. Eu vou dizer, eu ficaria aqui escutando a tarde inteira, rapaz. Muito bom, uma bênção. E enquanto tu falava da fé, dessa questão de São Miguel ser o anjo da fé, e linkando, né, com o nosso tema tão rico de hoje, que é São Miguel e progresso espiritual. Gente, olha bem que nós colocamos aqui agora, que o Vinícius colocou aqui agora. Nós recebemos a fé, a esperança e a caridade no batismo. E é um progresso espiritual, é uma semi-glória, é um organismo, uma semente que vai se desenvolver e crescer. O que vai crescer em nós, no fim desse processo, é a própria caridade que a gente conversava. Só que, quando eu entendi, gente, o que é crescer a caridade em nós, aí a coisa ficou mais clara. Porque como é que a caridade cresce em nós? Não cresce como um bolo e um fermento e tal, não cresce como uma caixa d'água que encheu d'água, não. A caridade cresce em nós como se fossem raízes que vão crescendo para dentro, e elas vão crescendo, e quem planta, e tem costume de plantar em vaso, às vezes a gente deixa lá um ano uma plantinha e ela vai, tu tá olhando a planta normal, mas tu tira ela para arrumar, e aquele vasinho tá que é só raiz. A raiz já tomou conta de tudo. E tu tira inteira aquela raiz. Assim a caridade que crescer em nós. Tomando conta de cada partezinha nossa. É esse crescer na caridade. Porque se a caridade tomar conta do que eu sou, na verdade não sou mais o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse processo todo, maravilhoso, como diria o Santo Antônio, lindo, esse processo todo começa com a fé. Com a oração com fé. A oração bem feita, a oração com fé. A oração bem feita e oração feita com São Miguel Arcanjo. E meu amado Vinícius, te agradeço muito pela tua presença aqui. O tempo voa, a gente tem 7 minutos aqui. Eu queria te convidar para a gente fazer a oração da novena. Com muita fé. Vamos lá. Né? Por todas as pessoas que estão passando por qualquer dificuldade, mesmo que a gente não perceba, o Vinícius deixou isso bem claro, nós estamos num combate espiritual, nós estamos numa luta, e nós precisamos estar atentos. Ontem nós conversávamos na live com o Darlene, ele não pode ser ingênuo, achar que não está acontecendo, porque está acontecendo. E se nós não formos astutos e não perceber que está em luta, a gente vai continuar em luta. Então a gente continua apanhando sem saber de onde vem o soco, e é importantíssimo nós termos essa consciência. A gente vai estar buscando crescer na fé, crescer na esperança, crescer na caridade. Vinícius, antes de a gente fazer a oração, tu gostaria de colocar mais alguma coisa, amado? Eu de antemão assim agradeço demais a providência da tua presença. Deus abençoe a ti, aos 5 filhotes, né? Tua esposa, tua família, tua missão. E vindo ao Rio Grande do Sul, vem nos visitar, por favor, vai ser um prazerzão enorme. O pessoal pessoal da comunidade tem vindo aqui me visitar e está aberta a porta. A hora que você quiser vir, vai ser um prazer enorme, viu? Louvado seja Deus.
Mas eu acho que é isso, né? Você, assim, né, o senhor encerrou muito bem aí sobre esse progresso da fé, né? A caridade vai tomando conta de cada espaço. Então, São Miguel ele vai combatendo conosco pela fé e através dessa fé, sendo São Miguel o anjo da fé, essa caridade vai crescendo em nós, para que nós possamos viver pela veste da bondade, que são as virtudes, né? Então, que a gente possa mesmo pedir a virtude da fé, entender que as devoções elas são importantes, rezadas com fé, porque a devoção, o fim da devoção é o amor, né? E o amor é a caridade. E uma coisa, Vinícius, que eu acho que encaixa perfeitamente o que você está dizendo, que é isso, e acaba tudo encaixando, né? São Gregório de Nissa, ele, entre tantas coisas sábias que ele deixou, ele diz o seguinte, que uma vida virtuosa nos assemelha a Deus, manifesta a nossa semelhança com Deus. Então, o buscar a veste da... Que coisa linda isso também, a veste da bondade, né? Buscar vestir a veste das virtudes, nós vivemos no nosso dia a dia uma vida virtuosa, nós vamos manifestar para o mundo essa semelhança com Deus. O que nós somos de verdade, né? Isso tudo como uma coisa encaixa, né, Vinícius? Como uma coisa é uma, né? A verdade é uma só e ela se manifesta. E é isso mesmo. E é isso aí. Eu acho que, né, dentro daquilo que a gente tem que trabalhar, foi bem dito aí, né, e que o anjo, o arcanjo São Miguel, possa, por essa graça, porque os anjos, eles têm, né, como missão dar a nós as graças atuais, que ele possa dar a cada um daqueles que estão aqui participando, né, essa graça atual da fé, uma fé em ato para produzir a esperança a caridade, para que nós possamos nos assemelhar ao Cristo e dizermos com São Miguel, quem como Deus? E quem assim como Deus? Toda a ação do diabo na nossa vida. Amém. Vamos fazer a novena? Luiz te mandou a novena? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos ao Senhor em socorrer-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro das dominações, pedimos ao Senhor que nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de corrigir nossas más paixões. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Glorioso São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males,
nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei, pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais a fidelidade e a perseverança em servir a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens escolhesse como príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, tornai-nos dignos, nós vô-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles possa inquietar, mas que nos seja dado sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Meu amado Vinícius, Deus abençoe, muito obrigado, pessoal que está conosco aí, que São Miguel Arcanjo possa dissipar todo o dardo inflamado do maligno que está sendo jogado contra nós. Deus abençoe. Obrigado, Vinícius. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, salve Maria Imaculada, e São Miguel Arcanjo possa gerar em nós mesmos, né, através dessa ação da graça atual, a virtude da fé, para que todos nós possamos nos encontrar lá na sétima morada, lá no céu, né, e podermos dizer com São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Amém! Deus abençoe, um abraço! Deus abençoe, com Deus, gente. Tchau, tchau.